Obrigado, irmão Rogério. Obrigado pela ministração da dirigência. Obrigado a todos os irmãos pelo carinho, irmã Vera Vasconcelos, todos os irmãos que estiveram orando. É muito bom estar aqui hoje com vocês, compartilhando, fazendo parte dessa live. Eu gostaria, então, de iniciar saudando vocês, amada Igreja do Nosso Senhor Jesus, com a graça e a paz do nosso Senhor, e também ao pastor Eusébio pela liderança, nosso irmão André, não sei se ele está aqui na nossa plataforma, e todos os demais líderes também, pela oportunidade que é estar transmitindo, né, ou compartilhando com os irmãos sobre a palavra de Deus. Irmãos, eu gostaria então de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo de cartas aos Coríntios, no capítulo 13. Gostaria de pedir também a compreensão dos irmãos. Hoje eu estou fazendo essa transmissão e estarei trazendo o estudo. Espero que os irmãos pudessem, por gentileza, manterem os seus microfones mutados, porque eu não consigo ter acesso ao mesmo tempo, tá bom? Não sei se o pastor Zé... Tranquilo. Obrigado, pastor, obrigado. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, nós estaremos fazendo a leitura. O tema que eu dou para essa mensagem é: o amor é soberano a tudo. Estamos falando sobre a soberania de Deus. Esse mês, pastor Zébio falou sobre a soberania de Deus no dia 11, né? Soberania de Deus no sofrimento. Aliás, pastor Jacó. E eu gostaria de dar continuidade a isso também e tratando esse tema dentro do capítulo 13 de 1 Coríntios, em relação à soberania do amor, né? Que é soberano aos dons e soberano e acima de todas as demais coisas. Então, a partir do versículo 1, eu também estarei utilizando alguns outros textos, porque o capítulo 13 de 1 Coríntios só pode ser entendido de forma contextual, examinando sim também outros textos que vêm do 1 Coríntios capítulo 1 até o 12. Então, os irmãos, conforme fomos citando, o irmão pode deixar a Bíblia aí para que vocês possam estar também acompanhando. Então, a palavra de Deus vai dizer assim, a partir do versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, e o amor tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face, e agora também conhecemos em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, e o maior destes três é o amor. Amados, Deus abençoe a leitura da sua palavra. Irmãos, é um texto muito conhecido por todos nós. 1 Coríntios é um texto que nós geralmente já sabemos até mesmo de cor. Nós guardamos esse texto. Porém, é muito interessante, porque em algumas traduções, quando você pega na sua Bíblia, ele vai dizer que 1 Coríntios, ele vai falar sobre a superioridade do amor. Em relação a quê? 1 Coríntios,
de forma contextualizada, ele está falando que o amor ele é superior aos dons espirituais. Nossa ênfase não vai ser em falar em relação dos dons espirituais. Nossa ênfase vai estar em falar sobre a soberania e a relação a esse amor a qual Paulo vai descrever, que no grego é o amor ágape, que nós sabemos que é o amor incondicional de Deus. Nós sabemos também que de forma contextual nós entendemos o que o autor queria dizer, por que ele estava se defendendo, para quem ele estava falando. Então não se trata apenas de uma poesia ou de um texto bonito a qual nós usamos nos casamentos e em muitas festas, ok? Então, o que seria o amor? O que é o amor? O que significa esse amor? A qual Paulo ele vai descrever aqui no capítulo 3. Nós, muitas vezes nas nossas vidas, nós começamos e relativamos a questão relacionada ao amor. Nós nos relativamos essa questão do amor como se o amor ele fosse algo apenas nos aspectos emocionais. Então, quando eu olho para a questão do amor, nós sempre vamos ser levados, né, com os sentimentos românticos. Mas o amor que o Paulo vai falar é o amor ágape, que é o amor de Deus ao ser humano, que é incondicional. Enquanto os demais amores, qual o grego vai dizer filéu, eros, que são o eros, por exemplo, que é o amor sentimental, da paixão, né, do marido pela mulher, por exemplo. Não é esse texto, não é esse amor que o grego vai trazer para a gente no capítulo 13. Então, ou seja, esse amor a qual Paulo vai dizer que nesse capítulo não é uns sentimentos românticos. Não é, por exemplo, quando o nosso coração está batendo, você jovem que está na plataforma, você adolescente, não é quando o coração dispara, quando aquele frio na barriga, nas costelas, quando temos aquele sentimento de paixão, e muitas vezes a paixão inflamada, não é esse tipo de amor. Então, o que seria o amor? O que é o amor? Esse amor aqui, então, como eu disse, Paulo vai descrever e vai usar a palavra no amor, é a palavra ágape, que significa amor incondicional. É o próprio amor de Deus. E como é esse amor? Esse amor ele é sacrificial, esse amor ele é puro, esse amor é genuíno, ele não busca os seus interesses, é o amor que se entrega como Cristo naquela cruz. É maior, então, que nossas emoções, que nossos sentimentos. Em resumo, é amar como Jesus amou. Interessante que em várias outras cartas, Paulo ele vai falar e vai elogiar as igrejas pelo seu comportamento, pelo seu amor. Porém, essa igreja, a igreja de Corinto, ele não vai falar ou não vai fazer elogios a essa igreja. Na verdade, de forma contextual, ele vai fazer uma crítica, uma apologética e até mesmo uma defesa. A igreja de Corinto era muito diferente das demais. Então, Paulo ali, ele não elogia aquela igreja por o seu amor. Por que ele não elogia por o seu amor? Porque essa igreja ela era vulnerável. Essa igreja, ela era, a respeito do amor, ela era frágil. Ela colocava os dons espirituais como se fosse o top daquilo que o crente tinha que ter. Mas ela esquecia que o mais importante era o amor. Então Paulo começa, ele vai falar, e ele vai inserir então no capítulo 13 de 1 Coríntios, tudo que tinha acontecido nos demais capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 12, ele vai inserir e vai dar uma resposta a essa igreja, e é aquilo que nós vamos então meditar, sobre esses motivos que nós vamos meditar na palavra. Uma observação, irmãos, é que esse texto nós não podemos entender de forma literal. Quando eu entendo um texto de forma literal, eu vou seguir o que está escrito e muitas das vezes eu vou errar na compreensão de interpretação bíblica. Então esse texto só pode ser entendido de forma contextual, como eu disse no começo, no início da nossa live. Como assim? Nós temos que entender por que Paulo estava falando, para quem ele estava falando, qual era o objetivo que ele estava falando. Então, esse texto só pode ser entendido de forma contextual. E ela não é uma poesia, é um texto muito bonito, mas o sentido aqui de 1 Coríntios é fazer uma apologética, o que é defender a realidade, o amor
a base, essa doutrina do Senhor Jesus, para que aquela igreja que estava frágil pudesse mudar em relação à questão do amor. Então, o contexto, na verdade, é que Paulo estava condenando a carnalidade da igreja de Corinto. Paulo estava condenando porque ela era uma igreja muito complicada. Os irmãos conhecem. Ou seja, ele estava dizendo que essa igreja, que é a única cura para que essa igreja já podia ter, em relação à sua fragilidade, era o amor verdadeiro. A única cura que podia haver para aquela igreja seria entender o amor verdadeiro e não só colocar os dons acima de todas as coisas. O amor, ele é superior. O amor, ele é soberano. O amor é incondicional. Essa palavra é que Paulo quer passar para essa igreja. Não o amor das emoções, não o amor das nossas paixões que nós temos. Com isso, então, eu gostaria de convidar os irmãos a analisarmos alguns pontos interessantes e algumas características desse verdadeiro amor. Confira comigo a partir do versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 3, ou em primeiro lugar, vamos dizer, o amor, ele é superior a qualquer dom. Qual dom? Os dons extraordinários, porque essa igreja, ela se orgulhava pelos dons que elas tinham. Olha no capítulo 12, vai falar sobre isso. É como se essa igreja, então, estivesse dizendo que eles eram superiores aos demais crentes. É como se eles estivessem dizendo que eles eram uma classe assim, muito superior ou melhor do que os outros crentes. Eles estavam também, irmãos, envaidecidos pelos dons que possuíam. Porém, Paulo ele vai dizer que o amor é superior aos dons. Superior ao que mais Paulo vai dizer? Ele vai falar que o amor ele é superior, ou seja, o amor é melhor que o dom de línguas, no versículo 1. Ele vai dizer que o amor é melhor do que o dom de profecia ou conhecimento, no versículo 2. O amor é melhor que o dom de milagres, também no versículo 2. Ele vai dizer que o amor é superior à maior caridade sacrificial, como dar, por exemplo, os bens, ou como dar, por exemplo, o próprio corpo em sacrifício, morrer por amor de Cristo, versículo 3. Paulo, então, estava ensinando, no versículo 8, que os dons acabariam um dia, verso 8, porém o amor seria eterno. Quando a igreja, ou seja, triunfar nos céus, restará apenas uma coisa, o amor. É isso que o Paulo quer ensinar. E se não tivermos amor? E se nós não tivermos? Olha o final dos versículos 1 ao versículo 3. Agora ele vai falar se nós não tivermos amor, o que aconteceria? Se não tivermos amor, seríamos, por exemplo, versículo 1, seríamos como um metal que soa ou como um sino que tine. Se não tivermos amor, nada sou, nada seremos, nada podemos. Se não tivermos amor, nada tem um proveito. Nada para mim tem proveito. Paulo quer dizer, então, com isso que sem amor, eu também ofendo as pessoas. Peraí, mas como que eu encaixo essa questão que eu estou ofendendo as pessoas se eu não tiver amor, metal que soa, sino, como que funciona isso? Por isso entra a questão contextual. Quando Paulo vai falar em relação do metal que soa como sino que tine, ele está dizendo o seguinte, que era uma das formas a quais os pagãos, né, existiam nessa igreja, eruditos, filósofos, deuses e deusas, e ali o judaísmo aflorou em questão a adoração desses ídolos. Então a forma que esses pagãos usavam para poder chamar, e não eram pequenos os seus templos, era como hoje, por exemplo, a Igreja Católica Romana usa, um sino mesmo, onde faz muito barulho. Era a forma a qual eles estavam chamando, ou seja, era uma forma de chamar e dizer, olha, vamos começar o nosso culto. Então, esse amor, por esse barulho que fazia, esse sino, dessa forma que fazia esse barulho, ele acabava ofendendo os cristãos. Ele acabava ofendendo. Imagina você, 5 horas da manhã, morando no lado de uma igreja com um sino daquele gigantesco, aquele barulho batendo para lá, batendo para cá, batendo para cá. Era mais ou menos isso. Então, isso acaba ofendendo, é o que o Paulo estava querendo dizer. E isso acaba incomodando as pessoas.
O amor, então, não se ofende. O amor não pode ofender as pessoas. Em segundo lugar, no verso 2, sem amor, eu nada sou e nada serei. Ou seja, mesmo com todos os dons, com tantos dons que essa igreja tinha, não faltava, por exemplo, como o de profecia, o dom de ciência, o da fé. E esses três eram os principais dons, ou seja, que eram buscados nessa igreja de Corinto, os mais elevados, vamos assim dizer. Paulo vai dizer, mas se não tiver amor, nada vocês vão ser. Se eu não tiver amor, não serve para nada esses dons. Então, nesse versículo 2, a gente consegue tirar duas lições. A primeira lição que nós podemos tirar é que podemos ter o dom que for dado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, mas se nós não tivermos amor, o que significa? Que nada seremos. João 13,35 vai dizer que seríamos conhecidos pelo amor. Pelo amor. Então, sem amor, nós não somos nada, nada seremos. E a segunda lição que nós podemos tirar do versículo 2 é que Deus não pode usar um cristão que não ama. Deus não pode usar um cristão que não ama. É impossível. Por quê? Porque o amor é um dos principais frutos do Espírito Santo. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22. Então, em terceiro lugar, no verso 3, nada tenho proveito ou eu não ganho nada. Por que Paulo vai falar sobre isso? Por que Deus fala que eu não tenho proveito, que eu não ganho nada com isso se eu não tiver amor? Porque existia a ideia meritórica, vamos assim dizer, que quando alguém ofertava, ele estava rebatendo as práticas pagãs, lembrando, irmãos, rebatendo as práticas que não eram as práticas cristãs. Ele está rebatendo que quando alguém ofertava um filho, ofertava em sacrifício, naquela época as pessoas sacrificavam os filhos, até a própria vida, que eles estavam, por exemplo, ganhando a simpatia daqueles deuses, ou seja, ganhando a salvação. É isso que eles estavam pensando. E isso não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente. Lembra daqueles dos pilotos ali, aquele caça lá em 11 de setembro, quando lançaram aqueles aviões ali, aquele avião, na verdade, destrói ali aquela torre? O que tinha na cabeça? O que tinha na cabeça daquelas pessoas? Essa mesma ideia meritórica de que eles iam para o céu, que eles iam ganhar alguma coisa com isso. Então, Paulo teve esse problema. Também, já naquela época, tinha esse problema, porque as pessoas achavam que dar o corpo, dar um filho ia adquirir salvação. Não é mérito. Então, Paulo fala, não é meritórico. E eles pensavam que seriam, então, bem-aventurados. Eles pensavam que seriam salvos esses homens, e não eram. Em resumo, no versículo 3, desculpa, irmãos, ainda que distribuísse, olha só, toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser, olha só, queimado e não tivesse amor, nada disso teria proveito, nada disso me aproveitaria. Ou seja, sem amor, nós perdemos tudo. Ou seja, sem amor não vale nada. Nós não valemos para nada se nós não amarmos uns aos outros, se nós não amarmos o nosso Deus. É claro, irmãos, que nós não conseguimos amar de forma incondicional, é impossível, porque esse amor incondicional é apenas o nosso Deus, que Ele é o único que nos ama dessa forma. Mas nós podemos aproximar-se de Deus para que nós possamos aprender a amar e colocar isso em prática. Então, Paulo vai trazer algumas virtudes em relação a esse amor, sobre esse amor. Em primeiro lugar, ele vai dizer o que é amor. Em segundo lugar, ele vai dizer o que não é amor. E em terceiro lugar, ele vai dizer o que esse verdadeiro amor ele faz. Verso 4 comigo. O amor, então, é o quê? Ele é sofredor, ele é benigno. O que o amor não é? O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ele não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e nem suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O que é o amor? Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Verso 8a, o amor nunca falha.
Não será, irmãos, que Paulo queria, quando ele escreveu esse capítulo 13, preso, será que Paulo queria trazer essa ideia para nós de uma poesia, de algo bonito? Será que realmente Paulo escreve essa carta referente a isso? É claro que não. Nós podemos usar em casamento, podemos usar em momentos para falar de amor, de forma literal, alguns textos, podemos. Mas a grande verdade é que, de forma contextual, esse ensino, esse estudo tem muito mais a ver com a questão do amor verdadeiro. É uma relação entre ele e a igreja de Corinto que estava tendo problema. E nós veremos que os problemas eram sérios nessa igreja de Corinto. Então não é uma poesia. Aqui é uma advertência e é um ensinamento do apóstolo Paulo, que estava preso, sofrendo, um homem sofrendo e preso, ensinando sobre o amor. Olha que interessante. Ele é extremamente, então, um homem apologético que faz a defesa e um homem que ama. Vejamos, então, em primeiro lugar, o amor é o quê? Paciente. O amor, então, ele é paciente. Aqui a questão da paciência, ela tem a ver com a longanimidade, é praticamente quase que a mesma palavra, né? Esse paciente e longâmino tem praticamente a mesma significado, que significa uma infinita capacidade de suportar. E eu te pergunto, nós temos paciência para suportar? Quando está doendo, quando está ruim, quando está difícil, quando tem crise, quando o dinheiro está acabando, quando estamos doentes, quando o marido briga com a mulher, nós somos pacientes. Nós somos longânimos em aguentar e suportar o sofrimento. Paulo vai ensinar que o amor, ele é paciente. Também é interessante que a palavra aqui, paciente, no grego, ou seja, paciência no grego, ela possui dois significados no Novo Testamento. Mas aqui nesse texto, no capítulo 13 de 1 Coríntios, esse grego aqui, que tem o nome ou transliterado por uponome, ele significa paciência apenas com pessoas. É ter paciência com as pessoas. Por exemplo, quando alguém te pede para andar 1 milha, você anda 2. Quando alguém pede para te andar 2 milhas, você anda 3 milhas. É mais ou menos o significado dessa palavra, dessa paciência, de longanimidade, de amor, tem a ver com isso. Com pessoas. Com um companheiro, com companheira, com um irmão na igreja, com a irmã, com todos, e até com aquele que não crê, que não professa a nossa fé. Em resumo, é reagir, então, com bondade com pessoas que nos maltratam. Pessoas que nos maltratam é difícil, né, irmãos? Mas é o que Paulo está ensinando. Por que Paulo, então, quer ensinar isso? Volta um pouquinho comigo, vocês já estão aí na carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, apenas o versículo 10 e versículo 11. Ele vai falar. Por que ele está ensinando sobre isso também? Lembrando que ele está dando uma resposta referente às cartas escritas anteriormente, que vai falar dos problemas da igreja de Corinto. Então, no versículo 10, ele vai falar: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós, olha só, dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há, olha só, contendas entre vós. Então, Paulo aqui está corrigindo a igreja de Corinto, porque ela havia dissensões, ela havia contenda, ela tinha fofoca no seu meio, ela é uma igreja que tinha traições, e tinha irmãos também processando seus próprios irmãos, levando a juízo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, os seus irmãos a juizados seculares, a qual estava escandalizando o nome do Senhor. Então, eles não tinham a mesma mente. Não tinham o mesmo entendimento. Faltava paciência. Faltava o quê? Amor. Não tinha amor. Tinha dons, mas não tinha amor. E sem amor nada somos. E sem amor nada seremos. E Paulo, então, vai continuar ainda no versículo 4, dizendo que o amor não é
Agora ele vai falar o que o amor não é. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ou seja, não é invejoso, não é leviano e não se ensoberbece. O que significa isso aqui? Significa que o amor, ele não se inveja com o sucesso dos outros. O amor não se inveja com o sucesso dos outros. Por quê? Essa igreja, irmãos, ela não se alegrava com o sucesso dos seus irmãos. Eles disputavam os dons espirituais para ver quem era melhor. Essa igreja não se alegrava com a vitória do seu irmão, ou seja, não se alegrava nem com os ministérios de outros irmãos. Nós vemos que lá eles falavam, uns diziam que era de Apolo, outros de Paulo, eles tinham briga e rivalidade entre eles. Irmãos, isso aqui é visto muito, eu já vi muito acontecer. Eu já vi muitos seminaristas, por exemplo, sendo pisados pelos seus líderes. Pisados mesmo. Então Paulo ele vai falar que essa carência de falta de amor. Há uma carência muito grande na igreja de Corinto, que essa igreja precisa se corrigir. Ela precisa mudar o foco dela. Ela precisa aprender o que é amar de verdade. Paulo estava puxando, então, de fato, ali a orelha, né, daqueles irmãos que essa igreja gostava, infelizmente, de botar os irmãos para baixo, baixa estima. Olha só como que a igreja estava vivendo e por que só dá para entender 1 Coríntios capítulo 13 lendo os primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 12. Vamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 1, apenas no versículo 29 e o versículo 30. 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 29, versículo 30. Nós não sairemos aqui da carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Olha só. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ou seja, tinha gente se vangloriando dentro da igreja. Estava achando que era o cara, que era top, que eu sou o cara. E aqui o mais importante. Paulo também estava não só falando que tinha esse tipo de comportamento na igreja, mas ele estava também combatendo o culto à personalidade. 1 Coríntios, agora capítulo 3, no versículo 21, portanto, ninguém se glorie nos homens, não se gloriem nos homens, porque de tudo é vosso. Tinha gente lá que estava, então, realmente se gloriando ou glorificando os seus líderes, os seus homens, ao invés de glorificar, engrandecer o nome apenas de nosso Senhor Jesus. E Paulo tem um problema sério com isso. Irmãos, não é diferente hoje. Não é diferente. A palavra de Deus é clara e ela vai dizer que nós devemos honrar nossos líderes, nossos pastores. Paulo ele vai defender aqui também o seu apostolato. Ele faz defesa em respeito de salário e de tantas outras questões. Ele vai ter esse problema com essa igreja de Corinto. Mas Paulo está falando que estava havendo culto à personalidade, a homens. Ou seja, pessoas que estavam botando os seus líderes acima de tudo. Estava botando ele exatamente como os dons ali. O pastor é o melhor. O evangelista é o melhor. O fulano de tal da igreja de tal é o melhor pastor. O fulano aqui porque tem 1000 membros na igreja, ele é o cara, ele é o top. Gente, não é isso. Não é isso. Paulo não estava concordando com essa questão. Lá no verso 30 ainda, continuando, ele vai falar então que as pessoas estavam buscando, estavam dizendo, eu sou realmente de Paulo, eu sou de apóstolo, de Apolo, etc. Havia culto à personalidade. Olha outro texto interessante, vamos agora para o capítulo 4, pula uma folha aí, passa um pouquinho para frente. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Verso 4. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Olha o verso 7. Porque quem te faz diferente? E que tem tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não houvesse já recebido. Não vos ensoberbecendo a favor
de um contra o outro. Paulo estava dizendo, esse é o problema de vocês. Esse também é um problema que vocês precisam mudar. Ou seja, igreja soberba, uma igreja super vaidosa, uma igreja que idolatrava os seus líderes. Como se existisse uma hierarquia espiritual a qual os homens, os líderes, fossem maiores. Tanto é que você vê hoje que nem é apóstolo mais. Hoje as pessoas falam que é pai apóstolo. Já criaram agora um novo ministério acima do apostolado, que nem existe mais. Então é isso que estava acontecendo aqui nessa igreja. E isso tudo, meus irmãos, é contrário ao amor. Eles não tinham isso. Eles tinham ciúmes, eles tinham soberba, eles idolatravam os homens, infelizmente. Pois não, todos nós somos iguais. Perante a Deus, todos nós somos iguais. Existem funções. Cada um recebe de Deus um ministério, um dom. Não quero entrar na ênfase de falar de dom, porque não é essa ênfase, é falar do amor. Então, cada um recebe de Deus para exercer como colunas na igreja para edificação mútua um dos outros. Como eu posso edificar o meu irmão se eu não amo ele? Quem nós temos, então, seguido? Nós temos seguido a Jesus Cristo. E Paulo vai continuar, então, no versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Meus irmãos, já pararam para pensar por que nós temos contenda dentro das nossas casas? Muitas vezes temos contenda. Olha só, é uma coisa interessante, porque nós só temos contenda dentro de casa quando nós estamos brigando pelo direito, aliás, dentro de casa, quando estamos brigando pelo direito do outro. Quando o interesse é meu, não há briga, né? Eu não brigo. Mas quando o interesse é da outra pessoa, existe contenda. Ou seja, sempre brigamos pelos nossos interesses. Quando é nosso interesse, quando é do outro, nós não brigamos. Agora, quando colocamos a causa do outro na frente das nossas vontades, dos nossos interesses, o que acontece? Não tem contenda, não tem briga, não tem conflito. É isso. Paulo continua, então, ainda no versículo 5, voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5. O amor não é o quê? O amor não se irrita. O amor também não suspeita mal. O que significa Paulo dizer isso? Significa que o amor não é melindroso. Ele não está predisposto a ofender-se. Não está predisposto a suspeitar mal do outro, de outra pessoa. O amor sempre está a pensar o melhor das outras pessoas. É diferente. Isso, irmão, só pode acontecer. Isso só pode ser corrigido com amor. Só pode ser corrigido com o verdadeiro amor. Como estava a igreja de Corinto? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, nós já estamos caminhando para o final. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Olha como a igreja de Corinto também estava. Secularizada. Olha só. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os justos, e não perante os santos? Ou seja, brigando, arrumando confusão, dando mau testemunho diante das pessoas que não criam em Cristo. E depois ele vai falar ali, será que não há alguém entre vós que pode resolver, possa mediar? Será que não tem alguém que possa resolver um problema de vocês? Que nós somos irmãos, nós queremos ir para o mesmo lugar. Será que nós não podemos resolver nossos problemas entre nós aqui? Nós temos que estar processando, levando o problema e dando mau testemunho. E muitas das vezes a gente acaba questionando e falando mal de um irmão para o outro, para pessoas que nem crê. Já é errado falar mal da pessoa que é da nossa mesma fé. Imagina a gente falar para a pessoa que não crê. Quantas pessoas estão olhando hoje para homens, idolatrando homens, e quando as promessas que são feitas por esses homens ou por esses grandes aí pregadores não se concretizam por não ser bíblico, quantas frustrações acontecem com eles? Frustrados.
Essa igreja não sabia, irmãos, o que era o amor. Não é amor, e agora ele vai falar o que o amor faz. O amor tudo sofre. Paulo sofreu por causa da libertinagem da igreja. Ele sofreu muito. O amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Agora, será que estava tendo tolerância na igreja de Corinto? Será que estava havendo tudo isso? O amor tudo sofre. Mas não tinha isso. O amor que estava... Não existia amor. O sofrimento que tinha ali era por conta da sua colheita. Plantavam e estavam colhendo. Então, o amor... Não existia amor na igreja de Corinto. Ao contrário. Eles estavam fazendo tropeçar ainda. Então, ao contrário, eles estavam fazendo tropeçar aqueles por quem Cristo tinha morrido. Estava acontecendo isso na igreja. O que significa o amor tudo sofre? Significa que nós, por amor de um irmão, devemos abrir mão de um direito a favor dele. Que a ética cristã não é regida pelo nosso conhecimento, pelo nosso dom, mas sim é regida pelo nosso amor. É mais ou menos assim, se você sabe aquilo que você faz, vai agredir, vai fazer o seu irmão tropeçar, então você não faz. Para quê? Para que aquele, ou para ela, ou para ele, não fique escandalizado, não se choque, não tropece. Então o amor tudo sofre. Agora, o amor tudo crê. Paulo aqui, quando fala do amor tudo crê, ele está fazendo a defesa sobre o capítulo 4. No capítulo 4, vemos que a igreja estava duvidando do apostolado do Paulo. A igreja estava duvidando que ele era um apóstolo, que as coisas que eles estavam fazendo eram vindo de Deus. Estavam dando crédito a falsos pastores, mestres, irmãos dentro da igreja, estavam duvidando de Paulo. Aí Paulo começa a fazer sua defesa. Então, Paulo aqui estava dizendo, através de 1 Coríntios capítulo 13, que uma igreja regida pelo amor, ela crê naquilo que ela recebeu da parte de Deus. Paulo está dizendo que ela não abre mão da verdade de forma alguma. E Deus dá homens para pastorearem a sua igreja, que são homens que precisam ser honrados. Homens que muitas das vezes não são honrados pelas nossas igrejas. Homens comprometidos, homens que amam de verdade. E nós sabemos disso porque nós temos pastores assim. Mas a igreja de Corinto não tinha. A igreja de Corinto, ela não sabia o que era esse amor, não sabia o que era isso. Mesmo que essa verdade, irmãos, às vezes faça nós sofrermos, isso vai trazer ataques, como Paulo sofreu ataque, de todos os lados, vamos dizer, nós precisamos crer e continuar amando. Caminhando para o final, Paulo vai falar agora para nós sobre a eternidade desse amor ao final. Agora ele vai falar sobre a eternidade desse amor. Ele falou que o amor ele é superior, ele falou das qualidades desse amor, agora ele vai encerrar dizendo o seguinte, versículo 13. O amor é superior aos dons. Por quê? Porque os dons são passageiros. E o que mais? O amor é eterno. Ou seja, o amor é superior aos dons. Porque os dons são passageiros, mas o amor, ele é eterno. O amor, então, tudo suporta, o amor jamais acaba. Ele vai continuar no versículo 8. Mas havendo profecias, desaparecerão. Eram os 3 maiores dons aqui que a igreja tinha e ela era soberba por ter esses dons. Havendo profecias, desaparecerão. E havendo línguas, cessarão. Versículo 8. Havendo ciência,
passará. Veja que Paulo está citando esses 3 maiores dons, que vamos dizer, que não existe maiores dons, mas era por essa igreja os principais, ocupava o topo da lista dos dons espirituais dessa igreja. E ele vai falar que o primeiro, o dom de línguas, que era o principal, né, passaria, acabaria, cessaria, desapareceria. Segundo, ele vai falar que o dom de profecia, que é o dom de pregar, de expor a palavra de Deus, também iria acabar. Depois ele vai falar que o dom de conhecimento, olha só, a igreja era uma igreja que gostava de filosofia. Ali, aquela igreja, uma igreja que tinha eruditos, pessoas conhecedoras. E ali, para eles, o conhecimento era tudo que eles tinham. Eles achavam que o conhecimento era muito maior do que os demais dons. Corintos era a igreja da filosofia. Mas Paulo vai mostrar que esses dons, irmãos, não são mais importantes. Pois eles passarão. Em qual contexto? Para que os irmãos não se escandalizem. Para que os irmãos não pensem que eu estou falando aqui que não existe, que acabou. Não, não é isso. O que Paulo quer dizer é o seguinte, que nos céus, eles não vão existir mais. Por isso o amor é eterno. E ele é superior aos dons. Para que profecia no céu se nós não vamos ter mais pregação lá no céu? É isso que Paulo está dizendo. Para que línguas lá no céu, se lá no céu nós não vamos ter... Nós todos vamos falar a mesma língua. O chinês, o japonês, o brasileiro, todo mundo vai se reconhecer lá e vai falar a mesma língua. Vamos entender o nosso Senhor. Vamos louvar o nome do nosso Senhor. Então vai acabar o dom de línguas, as nações. Babel acabou. Português, inglês, tanto faz, não vai fazer diferença. Acabará, vai acabar. Para que então o dom de conhecimento, se nós já somos conhecidos pelo nosso Deus aqui? Deus conhece todos nós. Então, os dons são necessários? Sim, mas também são temporários, são passageiros. Mas o amor, lembrando, mais o amor eterno. E concluindo, irmãos, versículo 13. Agora então, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior deste é o amor. Sem amor, não existe cristianismo. Se você não tem amor e você não ama, você não é um cristão. É simples assim, eu provo para você. Então o apóstolo João vai dizer, lá em 1 João 2,9, que aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão até agora está onde? Nas trevas. Nas trevas. E 1 João 3,10 vai dizer que aquele que está nas trevas é aquele que não nasceu de novo. Então, se nós não tivermos amor, que é a essência do nosso Deus e a essência do cristianismo, nós não somos cristãos. Nós não somos cristãos. E Jesus vai continuar, e ele vai falar em João capítulo 13, no versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como ser conhecido como discípulo de Cristo? Se tivermos amor um pelos outros. É isso que Paulo, meus irmãos, está ensinando aqui no capítulo 13, que a única saída para aquela igreja, para toda e qualquer outra igreja, e serve para todos nós, que a única saída que existe para uma igreja ser madura é a prática do amor. É praticar o amor. Que nós possamos e que Deus permita, irmãos, que possamos tentar ser próximos a isso. Que nós possamos tentar melhorar nossa relação com nossos irmãos, com nossas irmãs. Nós possamos entender que o amor é superior a tudo e que nós somos reconhecidos por esse amor, que é a essência do nosso Deus. E que Deus ele possa nos abençoar, fazer com que essa palavra entre aos nossos corações e que ela traga reflexões aos nossos corações para que nós possamos amar ainda mais. Nós somos uma igreja, eu posso falar nós, porque eu já faço parte dessa família IBC, que nós somos uma igreja amorosa, mas que nós possamos ainda mais, nunca é tarde demais, nós possamos amar e amar cada dia mais uns aos outros. E obrigado pelo carinho que os irmãos têm e que nós possamos prosseguir amando uns aos outros.
para a glória de Deus. E Deus nos abençoe. Irmão Rogério, a palavra está com o irmão, tá bom?